então, para a alternativa para a questão 34, certo, Lucas? Se você quiser tocar essa daí. Legal, pessoal. Então, essa aí vai dizer o seguinte, ó, vamos ler juntos. Questão de 34, ela é da Universidade Estadual do Pará, é isso? O vestibular deles. A Conferência de Berlim, realizada na Alemanha em 1885, sacralizou o processo de partilha da África. Dela fizeram parte a Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. A geopolítica imposta ao continente africano gerou nas décadas posteriores o sentimento anticolonialista, pois, antes de entrar nas alternativas, pessoal, vamos aqui pontuar as questões que tem no enunciado, né? Então, a Conferência de Berlim, ela um episódio histórico pelo qual a gente ainda não passou nas nossas aulas, porque, que nem a gente conversou com vocês do começo, a gente está começando mais do final, né? Não estamos fazendo uma leitura cronológica da história. A gente começa mais pelo pan-africanismo e pelos processos de libertação nacional do que o antecede, que é exatamente a montagem do sistema colonial. Então, a Conferência de Berlim, ela significou essa montagem, essa consolidação do sistema colonial. Agora, vamos supor o seguinte, um pouco de malandragem de prova. Vamos supor que vocês não tivessem visto o que significa a Conferência de Berlim, o que foi a Conferência de Berlim, mas que vocês tivessem um conhecimento de história da África que corresponde ao que a gente já viu nas nossas aulas. Veja só, primeiro a gente tem um ano, 1885, ou seja, ele antecede o período do qual a gente está falando aqui, né? Acabamos de ver na questão anterior que a gente começa a nossa conversa a partir da década de 40, né? Depois, a gente tem os países que fizeram parte da Conferência de Berlim. Então, veja só, Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Itália, Portugal e Espanha. São todos países europeus, né? E quem conhecer um pouquinho mais vai saber que são países europeus que eram potências coloniais, né? Então, a Inglaterra, aliás, nem precisava nem conhecer. Por que os idiomas mais falados do mundo são mais ou menos esses, né? A gente fala português no Brasil, espanhol em vários países, na maioria dos países da América Latina. Em outros países do mundo se fala inglês e francês, né? Principalmente os países da África, né? Os que não falam português, a maioria é inglês e francês. Porque são esses países que colonizaram os outros países do sul global, né? São os países do norte que colonizaram os países do sul, e que, portanto, eles impuseram também o seu idioma, né? Então, a gente sabe que esses países são países europeus que colonizaram os países africanos. Ou seja, essa conferência já dá para entender que ela é a conferência que monta o sistema colonial, né? Na verdade, o sistema colonial ele antecede a conferência, mas ela, e está aí a palavra, sacraliza o processo de partilha, né? Quer dizer, ela consolida a partilha da África. O que é a partilha da África? Esses países que são potências coloniais, eles sentaram à mesa e retalharam a África, dividiram os territórios do continente africano entre si, né? Ou seja, dividiram entre eles os territórios os quais cabia a eles colonizarem, não é verdade? Então, aí a gente tem a geopolítica imposta ao continente africano por esses países que são potências coloniais, então eles impuseram a sua política colonial sobre os países, sobre os povos africanos, e nas décadas posteriores, e aí sim a gente entra no período que nós vemos falando, né, os países da luta anticolonial, nasce o sentimento anticolonialista, ou seja, o sentimento dos povos africanos colonizados que se opõem ao sistema colonial. Tudo bem? Então, já destrinchamos esse enunciado, a gente pode ir para as alternativas. Quer mandar aí, Gustavo? Então, quando a gente lê a alternativa A, vou seguir aqui. Beleza. A situação de supremacia europeia definiu-se diplomaticamente, garantindo a prerrogativa de defesa dos direitos civis dos países que negassem o princípio de protetorado que as potências do norte queriam implantar nas colônias do Atlântico Sul, assegurando aos africanos a liberdade de expressão. Então vamos pensar assim, que tem vários erros aqui nessa questão, acho que é importante a gente explorar ponto a ponto, mas recuperar o que o enunciado está nos pedindo, né? Acho que é sempre uma dica também quando a gente vai resolver essas questões. A geopolítica imposta ao continente africano gerou um sentimento anticolonialista porque nós tínhamos uma situação de supremacia europeia definida pela diplomacia? A gente sabe que não. A colonização ela não se dá através de um processo pacífico diplomático. A gente tem, de fato, uma ocupação militar. Esse é um trecho que eu comentei em alguns momentos com vocês. A ocupação do continente africano vai se dar através de vias militares. São os exércitos europeus ocupando esses países.
Então não havia qualquer prerrogativa de defesa desses direitos civis. Nós não tínhamos qualquer segurança aos africanos ou à sua liberdade de expressão. De fato, a gente tem um exato oposto. O que a gente tem com a consolidação dessa geopolítica é uma supremacia europeia que se define pelo poder militar e que vai retirar muitos desses direitos civis, que vai retirar da população africana a liberdade de expressão e a liberdade de modo geral. Então, essa alternativa aqui, ela aponta o exato oposto ao que esse sentimento colonialista que representa, certo? Quer comentar a alternativa B? Quer que eu siga aqui, Lucas? Posso seguir. Aí é bom que descansa um pouco, né? A alternativa B diz o seguinte, pessoal: os territórios afroasiáticos a serem explorados formaram a Aliança Nacional Libertadora e, apoiados pelos Estados Islâmicos, resistiram ao domínio europeu, transformando o norte da África em um campo intercultural, onde os cristãos e muçulmanos buscavam a supremacia. Essa é uma alternativa que também faz uma grande salada, né? Então, vamos ponto a ponto. Os territórios afroasiáticos a serem explorados, então, aí já tem uma divergência em relação ao enunciado, porque ele inclui a Ásia, né? Afroasiáticos. De fato, a Ásia também foi colonizada, né? Mas não houve essa aliança entre os países asiáticos, os territórios asiáticos, e os territórios africanos que estavam sendo colonizados para lutar, para resistir ao movimento colonial. O que a gente teve foi, posteriormente, já quando os estados estavam se tornando independentes, quando os movimentos de libertação nacional estavam alcançando a vitória em seus respectivos países, a gente teve um movimento do terceiro mundo, um movimento terceiro-mundista, né, que a gente chegou a comentar também com vocês em uma aula, que era da Conferência de Bandung, né? Então, essa era uma aliança entre os países que tinham sido colônias, tá? Que são os países do chamado terceiro mundo, para alcançar o seu desenvolvimento. Mas ela não foi uma aliança para resistir ao domínio colonial, para resistir ao ato de colonizar, a colonização. A luta pela libertação nacional, a luta anticolonial, ela foi uma luta mais ou menos tocada em cada um dos países, né? Às vezes, vários países juntos tinham um mesmo processo de luta e que depois esses países se separaram, mas com certeza não houve uma aliança assim bicontinental, né, da África inteira com a Ásia inteira, né, para lutar contra o colonialismo nesse momento, né? Aí em seguida ela vai dizer ela fala Aliança Nacional Libertadora, né? Aí quem estava atento às aulas de história do Brasil vai lembrar que a Aliança Nacional Libertadora era um movimento ligado ao Partido Comunista que teve aqui no Brasil, tá? Então não é um movimento afroasiático, tudo bem? Era ligado ao Luiz Carlos Prestes e tudo mais, também lá do período de 1940. E aí, apoiados pelos Estados Islâmicos, resistiram ao domínio europeu. Então, veja, resistiram ao domínio europeu dá a ideia de que eles nem foram colonizados, tá? Isso é importante. Então, o que a palavra nos diz? Né? Você está sendo invadido para ser colonizado e aí você resiste. Quer dizer, você não deixa a colonização acontecer, que não é o que aconteceu na maioria dos países, né? Os países chegaram a ser colonizados e a resistência deles veio depois no movimento de libertação nacional, né? Com algumas exceções. A gente vai falar de uma delas na próxima questão, inclusive. E aí vem, então, resistiram ao domínio europeu, transformando o norte da África em um campo intercultural, onde cristãos e muçulmanos buscavam a supremacia. Então, vem aí os Estados Islâmicos, né, que são islâmicos e muçulmanos, é a mesma coisa, tá? E aí eles transformaram o campo do norte da África em um campo multicultural, onde cristãos e muçulmanos buscavam a supremacia. Qual que é o problema desse trecho? O norte da África, ele é uma região de cultura majoritariamente muçulmana, tá, pessoal? Então, isso é importante a gente lembrar sempre. E o cristianismo no norte da África, ele representa o colonialismo. Diferente da África ao sul do Saara, tá, onde houve, sim, um cristianismo anticolonial, o cristianismo foi utilizado pelos africanos, os africanos cristãos, identificados com a mensagem cristã e tal, ele foi utilizado como uma ideologia anticolonial. No norte da África, não. No norte da África, onde o povo era majoritariamente muçulmano, os africanos eram muçulmanos, na sua maioria,
o cristianismo ficou mais associado ao colonialismo, porque veio os países europeus, veio o colonizador europeu e impôs o cristianismo a esses países. Então, não dá para a gente falar em um campo intercultural de resistência ao colonialismo, onde cristãos e muçulmanos buscam a supremacia. Na verdade, existia, sim, durante o período colonial, uma supremacia dos cristãos, porque o cristianismo era identificado ao colonizador, tudo bem? Então, essa alternativa tinha vários elementos que a gente podia descartá-la. Certo. E aí a gente tem nessa alternativa C, que eu já vou adiantar para vocês a alternativa correta, e eu vou explicar aqui para vocês. Então, lendo aqui a alternativa, a luta pela independência das colônias africanas transformou-se posteriormente em objeto de debate local e global, ora de orientação capitalista, ora de orientação socialista, mesclados aos discursos locais nacionalistas, representados por diferentes projetos políticos. Aqui eu acho que tem um bom exemplo do que o Lucas estava explicando até agora, sobre essa questão da luta terceiro-mundista. De que forma, de fato, esse debate, esse sentimento anticolonial que aparece aqui na alternativa, aparece tanto no debate local, e aqui local a gente está pensando como, a gente pode pensar como o continente africano, ou local como um projeto nacional dentro de cada um dos países, ora como um debate global. E aí é que a gente está olhando para essa luta pela libertação, esse sentimento anticolonialista, como um sentimento que vai ser compartilhado por esses povos do Sul, por esses povos do terceiro mundo, certo? Então a luta pela independência, ela aparece tanto no debate local quanto no debate global. E aqui tem algo importante, ora de orientação capitalista, ora de orientação socialista. O que significa isso? Que é claro que tem um viés ideológico aqui que a gente pode encontrar, mas justamente porque essa orientação está ligada a discursos locais nacionalistas, a orientação política de cada um dos regimes variava um pouco. A gente vai encontrar dentro do continente africano diversos regimes que vão ter uma orientação socialista. A gente pode pensar o caso da Angola, certo? Com Agostinho Neto, como a gente já comentou nessa última questão. A gente pode pensar o caso posterior, já nos anos 80, de Burkina Faso. A gente pode pensar o caso de Gana, num momento com Kwame Nkrumah, que está aqui, essa figura que aparece aqui ao lado. A gente pode pensar num tipo de socialismo como Julius Nyerere, dentro da Tanzânia. Então a gente vai ter diversos projetos socialistas, mas a gente também vai ter alguns países, um exemplo que me vem à cabeça mais facilmente agora é o da Nigéria, que não vai ter necessariamente uma orientação desde o princípio socialista. A gente pode pensar o capitalismo presente dentro do continente africano, e aqui dentro dos projetos nacionais, especificamente, então, como outra parte. A gente vai ter, de fato, alguns movimentos, certo? Mas o importante é entender que, independentemente dessa orientação, a luta pela libertação nacional aparecia. Então, nós tínhamos diversos projetos políticos, diferentes projetos políticos concorrendo dentro do continente. Isso, em parte, existe também pelo contexto que a gente está falando aqui, dos anos 40, anos 50, já da Guerra Fria. Então, a gente vai ter países que vão ter apoio dos estadunidenses, países que vão ter apoio soviético, chinês, e esse apoio vai ser importante para a gente compreender. Independentemente dessa orientação, qual é o principal aqui? De que forma essa luta pela independência, ela de fato faz parte desse sentimento anticolonial. O principal sentimento que o anticolonialismo está mobilizando aqui é a noção da libertação, é a noção das independências, certo? Quer tocar a D? Vamos lá. A D diz o seguinte: o nível de atraso no desenvolvimento tecnológico, industrial, e econômico africano em comparação aos outros continentes deixou de existir graças aos empreendimentos dos países capitalistas nas áreas de dominação, assinalando o avanço bem-sucedido do capitalismo em relação ao socialismo. Então, essa alternativa D, pessoal, ela é meio que ela traz para nós uma leitura favorável ao processo de colonização, né? Uma leitura simpática ao colonialismo, tá? Porque o que ela diz? Que os países africanos eles eram atrasados no seu desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico, em comparação com outros continentes. E aí ele diz todos os continentes, né? Inclusive a Ásia e as Américas.
Peraí, onde está? Tá. E deixou de existir graças aos empreendimentos dos países capitalistas nas áreas de dominação. Ou seja, aqui ele está assim, é o discurso do próprio colonialismo, percebe? Ele está dizendo para nós que os países eles eram atrasados e que os países capitalistas e coloniais, né, potências coloniais capitalistas, chegaram, ou seja, os países europeus chegaram na África e trouxeram o desenvolvimento para a África. Quando a gente sabe que, na verdade, foi justamente o contrário. A dominação colonial das potências coloniais capitalistas sobre a África, ela retardou o desenvolvimento africano, né? Inclusive, numa leitura mais radical da história, a gente pode dizer, inclusive, que ela produziu o subdesenvolvimento. Tudo bem? Então, foi exatamente essas potências coloniais chegarem lá e explorarem os recursos naturais, explorarem a mão de obra da população local, né? Criarem a privação, né, que não existia, para que essa mão de obra se sujeitasse a trabalhar por baixos salários. Ou seja, as populações estavam organizadas em torno de comunidades camponesas que promoviam o seu próprio sustento através da agricultura, da pecuária, dos métodos que ela tinha. Você vai lá e pega as terras da população, priva ela dessa forma de sustento e dessa forma você obriga essa população a trabalhar para você por baixos salários. Então, quando ela faz isso, quando essas potências elas fazem isso, elas produzem o subdesenvolvimento, que é justamente o contrário do que a alternativa está falando, né? E aí ela ainda dá uma cereja do bolo da salada final, que isso indicaria o avanço do bem-sucedido do capitalismo em relação ao socialismo. Ora, se o capitalismo avançou na Europa, foi justamente porque ele roubou os recursos da África, né? E aí, com isso, ele produziu o subdesenvolvimento na África. E é por isso que muitos países africanos, na luta, no bojo da luta pela libertação nacional, eles vão, como o professor Gustavo estava falando agora há pouco, ser simpáticos a um projeto socialista, né? Que é um projeto que resiste a esse capitalismo colonialista que buscava a sua exploração. Aqui, professor Lucas, eu vou só trazer um complemento. Tem uma obra muito famosa, né, nesse contexto que você falou, que é a obra do historiador Walter Rodney. Ele tem esse livro muito famoso, chama Como a Europa Subdesenvolveu a África. Quem tiver interesse, assim, a gente pode estar compartilhando esse livro com vocês. É uma leitura um pouco densa, porque ele é de um economista, assim, ele tem uma leitura econômica, mas é um livro bem interessante para compreender justamente esse debate que o Lucas acabou de colocar para vocês, de que forma esse projeto, o capitalismo, de que forma o colonialismo, e aqui essas lideranças vão fazer uma associação entre capitalismo e colonialismo, vai subdesenvolver o continente africano. E aqui, só para comentar brevemente também essa última alternativa, que também está incorreta, vai falar que o processo de independência das colônias em relação às metrópoles europeias foi assegurado através das reedições da conferência, que a cada ano estabelecia um plano de metas de desenvolvimento local, garantindo para as partes envolvidas igual partilha dos recursos naturais. Aqui a gente tem alguns enganos novamente. Primeiro, essa ideia de que as independências tiveram um processo, aqui como ele diz, em relação às metrópoles, né, de que o processo de desenvolvimento das colônias foi, em relação às metrópoles, foi assegurado, como se de fato houvesse algum tipo de equivalência aqui. E a gente sabe que não é isso. O que a gente estava falando até agora é justamente o contrário. De que forma o colonialismo vai produzir desigualdades entre esses dois continentes, entre a Europa, entre as potências metropolitanas, entre as potências coloniais e os países colonizados. Então a gente tem aqui um exato oposto disso. Nós não temos uma equivalência, nós não temos um caminho assim, a segurança, a gente não vai ter de fato a garantia do desenvolvimento para esses países. E um segundo ponto, aqui ele vai falar de reedições dessa conferência, e não é o que a gente encontra do ponto de vista histórico. Ocorreu essa conferência de Berlim em 1885, depois disso a gente não vai ver reedições dessa conferência. Nós vamos ter, de fato, assim, outros processos de partilha. Eventualmente, após a Primeira Guerra Mundial, por exemplo, a Alemanha vai perder algumas das suas possessões para a Inglaterra, mas a gente não vai encontrar aqui reedições dessas conferências de Berlim que estabelecessem um plano de meta para desenvolvimento local. Porque o que ocorria, de fato, não era essa preocupação com o desenvolvimento, mas com a exploração,
com a extração desses recursos da África para a Europa. Tudo bem, gente? Então,